A dialética da natureza. Natureza geral da dialética como ciência. Desenvolver a natureza geral da dialética como ciência das relações em contraste com a metafísica. As leis da dialética são, por conseguinte, extraídas da história da natureza, assim como da história da sociedade humana. Não são elas outras senão as leis mais gerais de ambas essas fases do desenvolvimento histórico, bem como do pensamento humano. Reduzem-se elas principalmente a três. Primeiro, a lei da transformação da quantidade em qualidade e vice-versa. 2. A lei da interpenetração dos contrários. 3. A lei da negação da negação. Essas leis foram estabelecidas por Hegel de acordo com sua concepção idealista, como simples leis do pensamento. A primeira, na primeira parte de sua lógica, na doutrina do ser. A segunda ocupa toda a segunda parte de sua lógica, a mais importante, que é a doutrina da essência. A terceira, finalmente, figura como lei fundamental da construção de todo o sistema. O erro consiste em que essas leis são impostas à natureza e à história, não tendo sido deduzidas como resultado de sua observação, mas sim como leis do pensamento. Toda sua construção, erigida sobre essa base, é tão forçada que chega, por vezes, a nos eriçar os cabelos. O mundo, quer o queira, quer não, deve adaptar-se a um sistema de ideias que, por sua vez, nada mais é do que o produto de determinada fase do desenvolvimento do pensamento humano. Se, entretanto, invertermos a coisa, tudo se torna simples e as leis dialéticas, que parecem tão misteriosas na filosofia idealista, se tornam claras como o sol. Por outro lado, todo aquele que conheça razoavelmente a obra de Hegel saberá que ele arranja as coisas em centenas de pontos do seu trabalho, de maneira que os exemplos mais esclarecedores das leis da dialética, ele os vai buscar na natureza e na história. Não nos propomos redigir um tratado de dialética, mas apenas ressaltar que as leis dialéticas são leis reais do desenvolvimento da natureza e, por conseguinte, válidas no que diz respeito à teoria das ciências naturais. Por esse motivo, não podemos entrar em detalhes quanto à correlação entre essas leis. 1. A lei da transformação da quantidade em qualidade e vice-versa. Podemos expressá-las para o objetivo que temos em vista, dizendo que, na natureza, de um modo que se tenha sempre igual em cada caso particular, as mudanças qualitativas só se podem realizar por acréscimos ou por subtração quantitativa de matéria ou de movimento, a chamada energia. Na natureza, todas as diferenças qualitativas se baseiam, sejam em uma composição química diferente ou em diferentes quantidades ou formas de movimento, energia, ou coisa que acontece quase sempre em ambas. Torna-se, portanto, impossível modificar a qualidade de um corpo sem fornecer-lhe ou tirar-lhe matéria ou movimento, isto é, sem provocar uma mudança quantitativa no corpo em questão. Dessa forma, o misterioso princípio hegeliano se torna, ao mesmo tempo, inteiramente racional e perfeitamente evidente. Constitui uma tarefa supérflua ressaltar também os diferentes estados alotrópicos ou de agregação dos corpos, por não dependerem de diferenças de agrupamentos moleculares, mas sim pelo fato de serem determinados por quantidades maiores ou menores de movimento que sejam transmitidas aos referidos corpos. Mas qual é a mudança da forma de movimento ou da chamada energia? Interrogação. Quando transformamos o calor em movimento mecânico ou inversamente, não se modifica a qualidade, permanecendo invariável a quantidade? Interrogação. Exatamente. Mas a mudança de forma de movimento é como um vício, segundo define Heine. Qualquer pessoa pode ser virtuosa isoladamente, porque para pecar são necessários dois. A mudança de forma de movimento é um processo que se realiza sempre, pelo menos entre dois corpos, um dos quais pode determinar quantidade de movimento de outra qualidade, movimento mecânico, eletricidade, decomposição química. Quantidade e qualidade se correspondem, pois em ambos os sentidos e reciprocamente. Até agora não se conseguiu dentro de um corpo isolado transformar o movimento
passando de uma a outra forma. Ocupamos-nos, por enquanto, apenas dos dois corpos inanimados. Para os corpos animados, predomina a mesma lei, mas esta se verifica sob condições muito mais complicadas, sendo frequentemente impossível, hoje em dia, sua mediação quantitativa. Se imaginarmos um corpo qualquer inanimado, dividido e subdividido em partes cada vez menores, a princípio não se verifica nenhuma mudança qualitativa, mas isso tem um limite. E se conseguirmos, como na evaporação, por em liberdade as diferentes moléculas, podemos, em geral, continuar dividindo-as, mas somente como uma mudança total de qualidade. A molécula é decomposta em seus átomos e estes possuem propriedades inteiramente diferentes daquela. Em moléculas constituídas de diferentes elementos químicos, ao invés da molécula composta, aparecem os átomos desses elementos. Nas moléculas dos corpos simples, aparecem os átomos livres, que exercem efeitos inteiramente diferentes. Os átomos livres de oxigênio nascente fazem facilmente o que os átomos prisioneiros na molécula de oxigênio atmosférico não conseguem jamais. Mas também a molécula é qualitativamente diferente da massa do corpo a que pertence. Pode realizar movimentos independentes dessa mesma massa, embora permaneça aparentemente em repouso. Vibrações calóricas, por exemplo, pode, mediante a mudança de sua posição ou de sua relação com as moléculas vizinhas, transformar o corpo em outro estado alotrópico ou em outra agregação, etc. Vemos assim a divisão tendo, embora um caráter puramente quantitativo, impõe um limite, transposto a qual se converte em uma diferenciação qualitativa. A massa consta de moléculas, mas na realidade é qualquer coisa diferente da molécula, como esta, por sua vez, é diferente do átomo. É sobre essa diferenciação que repousa a separação da mecânica, como ciência das massas celestes e terrestres, da física, como mecânica das moléculas, e da química, como física dos átomos. Na mecânica, não se trata de qualidades, mas quando muito de estados como o equilíbrio, o movimento, a energia potencial, os quais consistem na transmissão mensurável do movimento e podem ser expressões quantitativamente. Se for produzida nesse processo uma mudança qualitativa, esta será determinada por uma correspondente mudança quantitativa. A física encara nos corpos como se fossem quimicamente invariados ou indiferentes. Nela, temos que nos haver com as mudanças de seus estados moleculares e com as mudanças de forma do movimento, que, em todos os casos, pode menos em um dos lados posto em jogo pela molécula. Neste caso, toda mudança é uma transformação de quantidade em qualidade, consequência de mudanças quantitativas da qualidade de movimento, sob uma forma qualquer, própria do corpo. Assim, por exemplo, o grau de temperatura da água é, no começo, indiferente quanto ao seu estado líquido, mas ao aumentar ou diminuir a temperatura da mesma, chegará em um ponto em que seu estado de coesão se modifica e a água é transformada em vapor ou gelo. Hegel, Enciclopédia, edição das Obras Completas, página 217. Assim, basta uma corrente elétrica mínima para tornar incandescente o filamento da platina na lâmpada de iluminação. Assim, é que cada metal tem sua temperatura de incandescência e de fusão, e cada líquido seu ponto de congelamento e de ebulição sob determinado grau de pressão, como é claro na medida em que nossos meios nos permitem produzir a temperatura correspondente. E assim, finalmente, cada gás tem um ponto crítico em que a compressão ou resfriamento o torna líquido. Em poucas palavras, as chamadas constantes na física, em geral, não são mais do que a designação de pontos nodais em que o acréscimo ou subtração quantitativa de movimento provoca uma mudança qualitativa no estado do corpo considerado, ou seja, em que a quantidade se transforma em qualidade. Mas o domínio em que a lei natural estabelecida por Hegel celebra os seus maiores triunfos é o no da química. Pode-se definir a química como sendo a ciência das mudanças qualitativas dos corpos
em consequência das mudanças verificadas em sua composição quantitativa. Já o próprio Hegel sabia disso. Lógica, Obras Completas, página 433. Consideramos o corpo mais ao nosso alcance, o oxigênio. Se 3 átomos se agrupam em uma molécula, em vez de 2 átomos habituais, teremos o ozônio, corpo muito diferente do oxigênio ordinário, quer por sua cor, quer por sua ação. E a imensa variedade de condições em que o oxigênio se combina com o nitrogênio ou o enxofre e nas quais cada uma constitui um corpo qualitativamente diferente de todos os outros. Quão diferente é o gás hilariante, o monóxido de nitrogênio, N2O, de peróxido de nitrogênio, N2O2. O primeiro é um gás, o segundo um corpo sólido, cristalino, sob temperatura ordinária. E, no entanto, toda a diferença de sua composição consiste em que o segundo contém 5 vezes mais oxigênio do que o primeiro, e, entre ambos, há outros 3 óxidos de nitrogênio, NO, N2O2 e NO2, cada um dos quais é diferente entre si e diferente dos retrocitados. Mais notável ainda se manifesta esta lei nas séries homólogas das combinações de carbono, especialmente no referente aos hidrocarbonetos simples. O primeiro da série é o metano. O carbono tem 4 valências que, nesse corpo, estão saturadas por 4 átomos de hidrogênio. O segundo, o etano, C2H6, tem 2 átomos de carbono unidos entre si por uma de suas valências e as outras 6 livres, unidas como átomos de hidrogênio. E assim continua a série C3H8, C4H10, etc. Segundo a fórmula CN variável, H2, N variável, mais 2. Com o acréscimo cada vez de um átomo de carbono e 2 de hidrogênio, forma-se um corpo qualitativamente diferente do anterior. Os 3 primeiros termos da série são gases. O termo mais elevado que se conhece, 5, o hexadecano, C16H34. É um corpo sólido, tendo seu ponto de ebulição a 270 graus Celsius. Da mesma forma se comporta a série de álcoois primários, da fórmula H, N variável, C, N variável, H2N, mais O2. E os ácidos gráficos monobásicos, da fórmula O2, CN variável, H2, N variável, O2. Ambos derivados, teoricamente, das parafinas. Que mudança qualitativa pode produzir o acréscimo quantitativo de C3H6? Interrogação. A experiência nos ensina que consumimos álcool etílico, C2H6O, sob qualquer forma aceitável, sem mistura de outros álcoois, e, quando outra vez tomamos o mesmo álcool etílico, mas com um pequeno acréscimo de álcool amílico, C5H12O, que constitui o principal componente infame fuel oil. Na manhã seguinte, nossa cabeça o percebe com toda a segurança e para o seu prejuízo, de modo que até se poderia dizer que a bebedeira e seu estado subsequente representam a quantidade transformada em qualidade, por um lado, de álcool etílico e por outro, de moléculas de álcool amílico, acrescentam a esse C3H6. Nessa série, a lei hegeliana se nos apresenta também sobre outra forma. Os primeiros termos admitem uma só posição oposta dos átomos, mas se a quantidade dos átomos unidos numa célula alcança um tamanho determinado para cada série, então o agrupamento de átomos pode realizar-se de diversas maneiras na molécula. Podem aparecer, assim, 2 ou mais corpos isômeros que possuem igual quantidade de átomos, C, H e O, em sua molécula, mas são qualitativamente diferentes. Podemos até calcular quantas isomerias são possíveis para cada termo da série. Assim, na série de hidrocarbonetos, C4H10, são possíveis 2. Para C5H12, 3. Para os graus mais elevados, cresce
muito rapidamente o número de isômeros, e assim, outra vez, o número quantitativo de átomos na molécula, o que determina a possibilidade teórica e, na medida em que ela se verifica, também a exigência real desses corpos isômeros qualitativamente, qualitativamente diferentes. Há ainda mais. Da analogia dos corpos que nos são conhecidos nessas séries, podemos tirar conclusões sobre as propriedades físicas dos termos ainda desconhecidos e estabelecer com grande exatidão, pelo menos para os termos mais próximos dos conhecidos, suas qualidades, tal como seu ponto de ebulição e etc. Finalmente, a lei hegeliana é válida não só para os corpos compostos, como também para os próprios elementos químicos. Sabemos agora que as propriedades químicas dos elementos são uma função periódica dos pesos atômicos. Por conseguinte, sua qualidade é determinada pela quantidade de seu peso atômico. A respectiva demonstração foi feita brilhantemente. Mendeleev demonstrou que nas séries dos corpos simples aparentados, ordenados por seus pesos atômicos, encontram-se diferentes lacunas, indicando que nelas estão faltando outros elementos a serem descobertos. Um desses elementos desconhecidos, que Mendeleev denominou ECA-alumínio, porque continua a série que começou com o alumínio. Foi por ele descrito antecipadamente em suas propriedades químicas gerais, sendo previsto aproximadamente seu peso específico, bem como seu peso e volume atômicos. Poucos anos depois, Lecoq de Bois-Baldrin descobriu esse elemento, confirmando as previsões de Mendeleev, com ligeiras diferenças. O ECA-alumínio era, na realidade, o gálio. IDB, página 800 e 828. Tendo empregado inconscientemente a lei hegeliana da transformação da quantidade em qualidade, havia realizado Mendeleev uma façanha científica que se pode colocar decididamente ao lado do cálculo feito por Leverrier da órbita do planeta Netuno, naquela época desconhecida. Na biologia, da mesma forma que na história das ciências humanas, a referida lei é demonstrada a cada passo, mas desejamos apoiarmos nesse ponto em exemplos tirados das ciências exatas, dado que nelas as quantidades são exatamente mensuráveis e podem ser seguidas. Provavelmente, os mesmos senhores que, até agora, vêm vociferado contra a transformação da quantidade em qualidade, classificando-o de misticismo e transcendentalismo incompreensível, declara que essa lei é uma coisa evidente, trivial, sem importância, que a tem usado desde algum tempo, de sorte que nada de novo se lhes está ensinando. Mas o fato é que haver formulado pela primeira vez uma lei geral aplicável ao desenvolvimento da natureza, da sociedade e do pensamento, segundo uma forma válida para todos os casos, constitui, sem dúvida, uma façanha de transcendência histórica mundial, e esses senhores estiveram transformando, desde alguns anos, a quantidade em qualidade, sem saber o que faziam. Deverão consolar-se como Monsieur Jodian de Méliès, que também, durante toda a sua vida, havia feito prosa sem jamais ter suspeitado.